de 2023, a nossa querida doutora Luciana Freire, Luciana Nunes Freire. Isso mesmo, ela merece mais que uma salva de palmas. Tá? Motivo de orgulho para a nossa federação, para a nossa Fiesp, para todo o quadro de servidores desta casa. A Luciana é uma profissional brilhante e que enche a todos nós de muito orgulho. Ela é assídua no CONFEM, ela participa sempre das nossas reuniões. Infelizmente, hoje ela não pôde estar presente por um compromisso profissional, mas a gente deixa registrado aqui o orgulho de sermos companheiros de trabalho e termos a amizade dela de estar sempre ao nosso lado. Parabéns, Luciana, parabéns às mulheres que brilharam mais uma vez nessa premiação. Presidente, eu passo a palavra à senhora para que nós conduzamos a nossa reunião. Muito obrigada, general. Em primeiro lugar, pegando o seu gancho, queria dizer que a doutora Luciana é responsável por esse conselho existir também. Em 30 anos nessa casa, lutando sozinha, porque ela era uma mulher sozinha aqui dentro, aliás, acompanhada só da minha querida vice-presidente Grácia Fragalá, que eu gostaria de pedir, Grácia, que você sentasse aqui, não só pela sua importância no nosso coletivo, mas pela sua importância na construção do CONFEM aqui dentro dessa casa. Eu pediria para todas vocês uma salva de palmas para a Grácia. Mas, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que é com muita alegria que eu vejo essa plateia cheia, composta por homens e mulheres, mas principalmente num clima diverso, num dia difícil. Eu ver essa plateia cheia, para mim, é sinônimo que daqui vai sair a capilarização muito mais do que se falar aqui, mas da esperança que o Instituto e a BNT trouxeram, que nós realmente... E falar no termo empoderamento, ele é super certo, ele é super bonito, mas qual é a prática disso? E isso, efetivamente, é sair da discussão e partir para a ação. E eu agradeço muito ao Dr. Mário William Esper e a essa mulher que faz a diferença no país. Eu quero que vocês ouçam a hora da fala da doutora Renata Gil, porque a Renata Gil foi presidente da AMB, as pessoas fazem questão de colocar isso no currículo dela, mas ela é uma mulher que trouxe, além da AMB, a responsabilidade por outras mulheres. E é isso que é importante. Nós não somos os cargos e as instituições, nós somos o compromisso. E o Instituto nasce do compromisso. E é para a doutora Renata Gil que eu peço uma salva de palmas agora. E literalmente, Renata, quando eu te conheci, a primeira vez que o doutor Mário William trouxe essa ideia, me incluiu na ISO, de igualdade de gênero, eu tinha certeza que o CONFEM não pôde tomar essa linha de frente, porque nós temos outras regras e normas aqui dentro. Mas, quando a Luísa me falou de você, e a Luísa é uma pessoa que eu respeito muito, muito, mas ela me falou de você com amor, com carinho, com uma responsabilidade. E quando a Renata chegou aqui, eu já conhecia a Renata, já admirava a Renata, já queria a Renata no CONFEM e já entendia o que esse instituto se propõe. Não só dentro das empresas, mas dentro da vida de cada uma de nós. Que essa consciência ela tem que ser levada independente de onde a gente está. Na indústria, no comércio, dentro das empresas. É essa responsabilidade e esse conceito que a gente tem que tirar daqui hoje. E a gente agradece muito à BNT por acender, muito mais que acender essa luz, trazer essa oportunidade de realmente as mulheres da indústria, as mulheres nas linhas de frente, dos cargos de representatividade, as mulheres no comércio, se entenderem e saberem da responsabilidade que nós temos de sermos o vetor do que nós queremos para o nosso coletivo. Muito obrigada, meninas. Eu vou fazer uma breve saudação, mas eu quero corroborar o que o general falou. A doutora Luciana tem um papel fundamental até na construção deste coletivo. General, obrigada pela brilhante fala, viu? Gente, eu estou aqui nessa mesa, eu gostaria de cumprimentar todas e todos,
Porque são todas as criaturas de Deus, não tem acepção ou não tem vogal que defina o coletivo quando ele tem objetivo. E eu quero cumprimentar essa mesa no nome de 2 homens que eu admiro profundamente. O Dr. Mário William Esper, presidente da BNT, e esse ser, porque eu não falo nem uma pessoa, eu não falo o papel dele, mas esse ser de luz imensa, e que eu sou tão admiradora que eu nunca cumprimento ele pegando na mão dele, eu cumprimento ele assim, ó, que é o Maurício de Souza. E a gente não pode, num evento que a gente pensa que é feminino, que é feminista, porque a gente quer equidade. É isso que a gente quer. Eu falei aqui no dia do BNDES, a gente não quer um cartão rosa, a gente quer a nossa inclusão, com direitos e com a responsabilidade de todos sobre nós. Então, é para esses 2 grandes homens aqui da mesa que eu cumprimento todos e cumprimento essa plateia. E obrigada por estarem presentes aqui hoje. Como eu já falei, nesse dia frio, nesse dia extremamente adverso, e que a gente ia entender as desculpas de todo mundo, do metrô, do ônibus, do carro, do trânsito, mas a gente entendeu que o interesse é tão grande e a vontade é tão grande da gente andar, da gente sair da discussão e partir para a ação, que essa plateia está lotada, para minha alegria. E eu parabenizo também as minhas colegas do CONFEM, do Conselho Superior Feminino da Fiesp, na pessoa da Roseli Ugolini, que é criadora da medalha do Laço Branco, e que essa medalha ela honra os homens que lutam pelas mulheres. Ela tem uma data certa, mas a gente quebrou esse protocolo, como tudo que a gente faz como mulher é quebrar protocolo e furar bolha, para entregar essa medalha hoje para esses 2 grandes homens aqui no final. Eu sou Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino aqui da Fiesp, mas, antes de mais nada, eu sou uma mulher que já nasce militante, como cada uma de vocês que está aqui. E eu sou presidente internacional da Virada Feminina também. O nosso trabalho no CONFEM tem sido pautado pelo impacto positivo que a mulher gera aos negócios, e todas as nossas ações buscam impulsionar a mulher empresária e aquelas mulheres que estão desde a liderança até o chão da fábrica. Jo, quando eu falo no chão da fábrica, eu falo na essência de quem traz a informação da base para que todas nós possamos entender onde e como a gente tem obrigação de agir. E o chão da fábrica é o primeiro lugar. O CONFEM tem feito diversas parcerias para potencializar e fomentar a equidade de gênero. Para o programa Elas na Indústria, por exemplo, mantemos parceria com o Sebrae São Paulo para mentorar e capacitar mulheres no setor industrial. Até esse momento, já impactamos mais de 400 mulheres que receberam mentoria individual. O que é o Elas na Indústria, gente? Sou eu, é a Renata, é a Luísa, é cada uma, é a nossa querida Dani, que faz parte também da mentoria do Elas na Indústria. O que eu tenho de melhor e que eu posso compartilhar com uma mulher que eu nem conheço, mas que eu entendo que ela pode parar se eu não trouxer a minha experiência e a minha competência e o que está na minha cabeça e que eu posso ajudá-la naquele momento e, dali para frente, a crescer, a ascender, em estar em cargos que ela realmente se sinta não só representando mulheres, que não é isso que a gente quer. Quando a gente fala em equidade, a gente fala em competências, em olhar, valorizar e descobrir competências. Então, o Elas na Indústria tem feito transformações. Eu, hoje, 1 hora, independente aonde eu estiver, eu tenho que estar sentada com a minha mentorada, porque a minha responsabilidade é com ela. Com uma mulher que eu não conheço, que está passando adversidades no interior do Paraná, no trabalho dela, mas que eu tenho responsabilidade. E é essa responsabilidade que cada uma de nós tem que levar para a vida. Eu não preciso passar pela violência, eu não preciso passar pelo assédio, mas eu tenho que me preocupar e entender o que eu posso fazer por quem passa e por quem vive. Hoje é um dia muito especial para o CONFEM, porque vamos dar início a mais uma grande parceria, dessa vez com a BNT e com o Instituto Nós por Elas. Esse Instituto Nós por Elas, gente, todo mundo, quando ouvir, vai se apaixonar. Realmente vai ser nós por todas elas.
porque poucas vezes eu vi uma instituição com tanta preocupação na mudança, que a gente conhece várias ONGs, vários institutos, a gente conhece nomenclaturas, mas como é que a gente continua com o mesmo número? Aliás, aumenta o número do feminicídio, os números do assédio e os números da violência são astronômicos. E o que a gente está fazendo efetivamente? Eu tenho muita esperança no Instituto Nós por Elas e muita esperança do que todas nós podemos fazer juntas, agregando ao Instituto Nós por Elas. O tema da violência de gênero é um tema caro para o CONFEM, para todas nós mulheres, para as organizações comprometidas com o ESG e que deve ser caro também para as empresas. E é, gente, e é. E nós vamos dizer para vocês o porquê. A violência contra as mulheres no contexto corporativo coloca as organizações privadas como agentes de acesso a direitos humanos fundamentais e ao bem-estar, o que impulsiona o lucro, a produtividade e a competitividade das empresas no país. Por que impulsiona, gente? Porque, em 10 anos, a violência contra a mulher provoca o fechamento de 1,96 milhão de postos de trabalho no Brasil, com perda de massa salarial de 91,44 bilhões e de arrecadação de 16,44 bilhões em tributos. Eu vou deixar esses dados disponíveis no CONFEM, mas também eu vou compartilhar, depois a Karen vai pegar quem esteve presente aqui, a gente vai compartilhar esses dados com quem está aqui. Porque, na média, as mulheres vítimas de violência faltam 18 dias de trabalho por ano, o que implica uma perda de massa salarial de 974,8 milhões. Porque, para o Banco Mundial, a produtividade por trabalhador poderia aumentar em até 40% de todas as formas de discriminação contra funcionárias e gerentes mulheres se elas fossem eliminadas. Porque pesquisas provam que o fim da violência contra a mulher garantiria em 10 anos um incremento de 214,4 bilhões no PIB brasileiro. Valor que equivale a uma década do programa Bolsa Família e, ao mesmo tempo, possibilitaria a criação de mais de 2 milhões de empregos no país. E acréscimo superior a 97 bilhões na massa salarial e 16,4 bilhões na arrecadação do governo. Vocês vão perguntar por que essa mulher está lendo todos esses dados aqui. É porque, se a gente não sente na prática, as empresas sentem no bolso. E essa conscientização que a gente vai ter aqui é para isso. Por isso que eu estou falando que nós vamos disponibilizar esses dados na virada feminina, no CONFEM, para cada instituição que veio aqui, para os sindicatos, Dani Rios, porque a gente precisa mostrar os números, porque é só assim que as empresas, que os empregadores vão sentir essa dor que as mulheres sentem diariamente, as vítimas de violência. Então, gente, eu quero que vocês aproveitem muito esse dia, muito. Ele não é para mim, ele não é só para o CONFEM, ele é para cada uma cidadã, para cada um cidadão que veio representando uma empresa, que veio representando uma instituição, e levem daqui essa informação, e muito mais do que levar ou anotar no caderninho, capilarizem, apliquem e façam desse selo um sinal, que nem o sinal do X da mão, que ela construiu também, mas um sinal de, ok, eu estou dentro de uma empresa que respeita a condição feminina. Eu estou dentro de uma empresa que tem noção da diferença que faz nos números e na saúde mental de cada mulher que está aqui dentro delas. Eu quero que esse dia seja muito especial para vocês. Começa uma reunião do CONFEM, uma reunião extraordinária. Eu gostaria de falar também um pouquinho para vocês das atividades do CONFEM. E, em primeiro lugar, general, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e chamar para a mesa, para cá também, para a bancada, a Ana Paula Junqueira, que é minha vice-presidente, e a Daniela Rios, que é minha vice-presidente, que está aqui também. Onde é que está a Dani Rios? E eu gostaria que vocês também participassem dessa manhã, com respeito e com a condição
maravilhosa que vocês têm como vice. Gostaria de parabenizar a Daniela Rios pela condução dela na questão da pobreza menstrual. E a Ana Paula Junqueira também, pela condução nesse novo projeto do Senai com a FIA que nós estamos construindo. Parabéns, Ana, e parabéns por todas as ações que você implanta e que você traz. A Grácia, eu vou ser redundante, Grácia, porque você realmente é a fala do SG, a fala dos ODS aqui dentro do Confem e dentro da indústria e dentro do coletivo feminino. Então, vocês três, como na condição de vice-presidente, representam em muito o coletivo feminino, e eu tenho muita honra que vocês estejam aqui sentadas também nessa bancada. E eu queria dizer para vocês que nós temos algumas ações em andamento. Essa do Confem com o Senai, quem esteve na reunião com o Senai, acompanhou o que eu falei lá, que a Ana estava fazendo uma interlocução com a Fabiana Eccleston, esposa do Bernie Eccleston, para que as meninas que são formadas dentro do Senai na mecânica, que nós tivemos um grande testemunhal lá de uma menina que abriu uma oficina mecânica só de meninas, e hoje o pai trabalha com ela, que era mecânico, e não queria que ela estivesse na mecânica de automóveis. Então, a fala dessa menina impulsionou o interesse da Ana Paula em trazer a FIA para uma parceria com o Senai e formar meninas. Aguardem que nas próximas Fórmula 1 nós vamos ter meninas formadas pelo Senai, incentivadas por nós a trabalhar. A Roseli Ugolini pediu para a gente consertar as viaturas da Patrulha Maria da Penha, e é isso que elas vão fazer também. Então, são mulheres vulneráveis que saíram da condição de vulnerabilidade, dando oportunidade, dando caminho para outras. Quando tiver a denúncia, um carro da Patrulha Maria da Penha vai ter ali consertado por uma menina que saiu da vulnerabilidade e foi formado pelo Senai. A importância do Senai, eu gostaria que fosse aplaudida aqui por todas nós. E esse é o papel do Confem, fazer essa interlocução entre os atores aqui dessa casa e a condição feminina, onde ela estiver, em condição de vulnerabilidade ou não, porque quando a gente fala vulnerabilidade, a gente pensa que é aquela total falta de acessibilidade à informação. E vulneráveis somos todas nós. Somos quando alguém grita com a gente, quando alguém nos puxa o tapete, quando alguém não nos dá oportunidade, quando alguém não olha para nós com um olhar, quando uma não olha para a outra com um olhar de afetividade. Eu falo dentro do Confem que a gente tem que substituir o com da competitividade pelo com do compartilhamento. E esse é o papel desse coletivo aqui dentro dessa casa e deste coletivo para a sociedade. Não só para nós, gente, nós temos que parar de falar entre nós. Nós temos que sair da nossa casinha e aumentar cada vez mais as nossas frentes, as nossas fileiras e quem fala por nós. Eu vou ser muito breve, só vou falar sobre esse projeto que está nascendo agora, sobre a Paulista Mais Verde, que é um projeto também que a Ana Paula Junqueira e a Grácia Fragalato estão comigo, que são 1000 árvores que vão ser plantadas por 1000 movimentos femininos aqui na Paulista e que nós estamos em parceria com a Secretaria de Mudanças Climáticas e a Virada Feminina, porque São Paulo é a maior ilha de calor da América Latina. E mulheres têm que estar dentro da pauta de sustentabilidade, sim, tem que estar dentro das pautas de resíduos sólidos, tem que estar dentro das pautas de saneamento básico, tem que estar dentro das pautas de mulheres e água. Então, a Paulista Mais Verde não vai ser do Confem, não vai ser da Virada Feminina, ela é de todas nós. E que cada uma mulher, presidente de um movimento, quando suba a Paulista, enxergue nessas árvores a esperança e a força de cada uma de nós. Eu gostaria de chamar, para compor essa mesa, também, ela não é a nossa vice, mas a Roseli Ugolini, ela é autora da medalha, ela está dentro do CIESP e ela tem um papel fundamental aqui dentro da casa também. Ela conduz há muitos anos um prêmio aqui dentro, e, mais do que tudo, quando eu falei da ideia da medalha do Laço Branco, eu não estava nem ainda aqui na presidência do Confem. Eu pedi para ela para a gente entregar em Brasília para homens que tivessem sido determinantes na legislação e nas ações das mulheres naquele ano. Roseli, eu gostaria que você cumprisse, que estivesse na bancada conosco também. Muito obrigada.
eu vou encerrar já essa manhã, porque ela é muito emocionante para mim, agradecendo as conselheiras que estão aqui, agradecendo as colegas da Virada Feminina, e nas colegas da Virada, no nome da Virada Feminina, eu parabenizo a Josiane, do Mulher Reviva, e a Cidinha Raiz, que é vice-presidente nacional da Virada Feminina. Muito obrigada pela presença das duas e pelo papel que as duas têm diariamente com o dedo na jugular do enfrentamento à violência. A Josiane, eu gostaria que você levantasse um pouquinho, ela atende 600 mulheres por mês, às vezes dentro de um banheiro, porque ela não tem espaço, mulheres vítimas de violência no extremo da Zona Leste de São Paulo, no Itaim Paulista. Ela é o exemplo do sair da discussão e partir para a ação. Independente da condição. Quando ela não tem espaço, gente, ela atende no banheiro. Quando as mulheres, às vezes, ela liga desesperada para dizer, olha, eu preciso vocês me ajudem dentro da Virada Feminina, tem uma mulher que tem que tomar um ônibus para ir no hospital, consertar um queixo, consertar o rosto. Então, são essas mulheres invisíveis que precisam ter voz, e é para elas que eu abro esse lançamento desse selo aqui. Muito obrigada, gente. Agradeço à presidente Marta Lívia pela abertura abrangente, trazendo aí temas importantíssimos que nós temos pela frente. E hoje nós temos também uma pauta bastante desafiadora. Estamos um pouquinho atrasados no nosso tempo, mas vamos, tenho certeza, cumpri-la com brilhantismo. Eu vou, em seguida, passar a palavra para a nossa convidada Renata Gil, juíza criminal, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, idealizadora da campanha do Sinal Vermelho e presidente do Instituto Nós por Elas. Doutora Renata Gil. Muito bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, as pessoas da minha amiga, que agora já considero minha amiga. Nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas a nossa afinidade realmente era anterior, devia ser espiritual. Marta Lívia, quem tem feito um trabalho absolutamente incrível e importante, que é esse de conexão de pessoas. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A gente só consegue fazer se a gente estiver em união, em comunhão de esforços. E eu acho que a sua autoridade, Marta, tem sido... a autoridade pela sua história de vida tem sido fundamental nesse movimento de enxergar esse problema no Brasil, que é a questão da violência de gênero e todas as suas consequências, que é exatamente retratado nos números que você trouxe hoje para a gente. E aí está a importância de nós estarmos junto com a indústria, com o comércio, com os empreendedores, porque o passo tem que ser dado nesse ambiente. E cumprimentar o doutor Mário Esper, também presidente da BNT, meu recente amigo, mas já amigo querido, e instituição essa que nós tivemos a sorte de trazer conosco nessa caminhada da construção do Instituto Nós por Elas, porque, na verdade, doutor Mário Esper, a gente tinha a concepção do Instituto, mas o Instituto foi consolidado, ele foi colocado em prática com todo o ensinamento que a BNT nos forneceu e com toda a credibilidade que a BNT tem no Brasil e no mundo. Em nome dessas pessoas, eu cumprimento todos que estão aqui presentes, toda a plateia, e eu quero começar minha fala, que será muito breve, porque a mesa está recheada de pessoas importantes e que vão colaborar aí com a nossa discussão, contando um fato. Antes de eu contar quem eu sou, vou contar o fato. Quando fui presidente da MB e deixei meu mandato em dezembro, fiquei 3 anos, fui a primeira mulher a presidir essa que é a maior instituição de juízes do mundo, a maior associação de juízes do mundo. Eu entabulei a campanha Sinal Vermelho, como vocês já devem conhecer, em São Paulo ela é muito conhecida, as polícias estão treinadas para receber o pedido de socorro do X vermelho na palma da mão. A gente fez também o resgate
das juízas afegãs. A gente tem 30 pessoas que moram com a gente em Brasília, monitoradas e que já estão no mercado de trabalho, 7 mulheres juízas que condenaram talibãs e, portanto, estavam com as suas vidas em risco absoluto, e nós trouxemos elas para o Brasil no movimento coordenado com o governo brasileiro. Mas nessa caminhada, né, das campanhas, nós trouxemos para o nosso lado o Banco do Brasil. E eu me lembro que, quando eu fui visitar o presidente do banco, o Fausto, ele me disse: mas essa questão de violência contra a mulher é uma instituição que é eminentemente masculina, a gente ainda tem muitas dificuldades, como é que é isso? E eu sei que, nas conversas, a gente foi amolecendo aquele coração, e ele fez um termo de cooperação conosco, e nós treinamos todos os colaboradores do Banco do Brasil, no Brasil e no mundo, porque o Banco do Brasil tem agências no mundo todo, para receber o sinal vermelho. E isso aconteceu, por exemplo, nas Ilhas Caimã. Nós tivemos denúncia, né, de uma mulher que procurou uma agência com um X vermelho lá nas Ilhas Caimã, e o movimento foi muito bonito. Durante esse trabalho de conscientização e de treinamento no Banco do Brasil, o presidente Fausto me chamou e me disse: Renata, você não sabe o que aconteceu essa semana. Uma funcionária altíssima do banco me procurou, me pedindo que ela fosse transferida de Brasília com os 2 filhos, tem 2 filhos, porque ela era vítima de violência há muitos anos. E ela tinha notado que, quando o banco incorporou a campanha do Sinal Vermelho internamente e externamente, ela se sentiu com coragem de denunciar e de mudar a vida dela. Naquele momento, eu tive absoluta certeza que eu precisava envolver as instituições públicas e privadas nesse combate, que não basta, né, a gente ter as patrulhas Maria da Penha, e a gente quer que elas funcionem muito melhor e em maior número, com mais capilaridade. Não basta que nós tenhamos tribunais de justiça com coordenadorias da mulher, que cuidam das varas de violência contra a mulher. E a Ana Paula Junqueira, minha grande amiga, esteve comigo na França. E, nessa visita à França recente, nós descobrimos, por exemplo, que 40% da justiça francesa é acionada por casos de violência contra a mulher. Só que lá não existe uma única vara especializada de violência contra a mulher. Então, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né, de que no Brasil funciona tudo mal, que no Brasil é tudo horrível, mas não é verdade. É que os números no Brasil são muito grandes, porque nós somos um país de dimensões continentais. Então, a partir desse exemplo, e a gente teve outro, e posso falar aqui, sem nenhum segredo também, o braço direito do presidente Fausto no Banco do Brasil, um funcionário muito atento à questão financeira, ele também teve um problema, ele também não acreditava na campanha Sinal Vermelho, teve um problema, a filha dele foi agredida violentamente por um companheiro, ele, funcionário do Ministério da Justiça, em Brasília, e procurou a nossa presidente do Instituto Nós por Elas, que não sou eu mais a presidente, eu sou cofundadora. Eu queria pedir uma salva de palmas a Marcela Bocaiúva, que está ali sentada, que é a nossa presidente. General, eu gostaria de pedir uma cadeira para a Marcela, para ela estar aqui na mesa conosco. Marcela, nos dá a honra de estar aqui na mesa conosco, por gentileza. Obrigada, presidente Marta. E agradecendo só os parentes e pedindo o nosso presidente Josué gostaria de estar aqui conosco. Ele está viajando, assim como o nosso vice-presidente Rafael Cervoni, mas ele que possibilitou que nós tivéssemos essa fala aqui, e agradecer a ele também o olhar inclusivo e literalmente, a abertura que tem nos dado para esse tipo de pauta aqui dentro da casa e para buscar os caminhos de solução. Nosso agradecimento também do Instituto, na pessoa do presidente Josué. E aí a caminhada do Instituto Nós por Elas começou com muito vigor. Aí eu estava dizendo, a filha, né, do nosso funcionário foi procurar a Marcela Bocaiúva com o rosto todo arrebentado, né, bastante ferida, e o pior de tudo isso, né, ferida na alma, porque aquela família toda se envolveu com aquele caso de violência, porque a violência contra a mulher é isso, ela envolve a família inteira. E, a partir daquele momento, nós tivemos novos militantes, né, porque
a menina que foi envolvida no episódio, ela virou uma ativista de combate à violência contra a mulher. Ela deixou o emprego dela, foi procurar um outro emprego e hoje ela trabalha exatamente nessa agenda de combate. A partir desses exemplos, nós tomamos coragem de sair do lugar comum, do lugar de conforto, porque eu tenho certeza que todos vocês desempenham as suas atividades de uma forma correta, responsável, né, e preocupados com o dia a dia de vocês, mas o que é importante é que a gente faça a diferença, que a gente faça um pouquinho a mais do que a gente tem condições de fazer. Cada um de vocês, na área de atividade de vocês, tem condições de fazer esse pouquinho a mais. Foi o que eu fiz como presidente da MB, é o que eu faço como juíza criminal na minha vara, é o que eu faço hoje no Conselho Nacional de Justiça, à frente de campanhas importantes, como a do Registro Civil da População de Rua, agora da entrega de títulos para pessoas que moram em áreas que não têm regularização fundiária. A gente tem procurado fazer esse pouquinho a mais por aqueles que precisam, na medida em que o Brasil é um país que tem 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que passam fome, né, de verdade. E o Instituto surgiu com esse sentimento de responsabilidade social. Não basta que a gente acredite que o combate à violência, e não há como se falar em igualdade de gênero se a gente não pensar em combater a violência antes. Como eu conversava aqui com a eu esqueci o nome dela, que eu conheci hoje. Com a Daniela, né? Não há como se pensar em educação no Brasil quando nós temos 1 em 4 meninas que não vão à escola no Brasil porque não possuem absorvente. Então, a gente está excluindo essas mulheres, essas meninas todas, né, de um processo educacional, e como que elas vão chegar, né, no ambiente de trabalho. Isso me faz recordar, Dani, a minha própria vida, porque eu me lembro quando eu ia para a faculdade, a minha preocupação se eu conseguia, eu morava numa área de periferia, a minha faculdade era pública, mas era longe da minha casa, e quando eu estava no meu período menstrual, eu tinha preocupação se eu ia suportar aquele tempo todo que eu tinha de estudo, né? Eu tinha um fluxo menstrual enorme, intenso, e a gente tem que falar dessas coisas sem vergonha, né? Se eu iria suportar aquele tempo todo estudando na faculdade sem me sujar, sem acesso, porque os banheiros das universidades públicas, infelizmente, a gente não tem nem água, né? Às vezes não tem nem sanitário, e a gente pensava como é que a gente ia suportar isso. Imagina uma menina que não sabe nem lidar com isso, porque ela nem aprendeu e que ela não tem nem recurso ao absorvente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu abro aqui um parênteses. Ela que está tentando fazer com que o governo entregue dentro das cestas básicas o absorvente. Não é nem vender absorvente mais barato, é entregar de forma gratuita absorvente para essas meninas. Então, nesse movimento de mobilização social, a gente acredita que não dá para entregar só para o poder público a responsabilidade. Não que nós não iremos cobrar, e eu cobro, né, porque eu fui lá cobrar a criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, porque não é possível que o Brasil, que seja o 5º país que mais mata mulheres no mundo, não tenha um plano de ação, isso que é um problema de segurança pública, não tem um plano de ação para combater a violência com destinação de recursos públicos para isso, com metas para cumprimento e para observação da sociedade. A gente continua fingindo que a gente não está vendo o problema. Se eu tenho como a maior causa de acionamento do 190, que é a Polícia Militar Ostensiva, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, a maior causa de acionamento não é o roubo, não é o furto, não é o homicídio, não é o tráfico, é a violência contra a mulher. Então, como que nós não temos uma estratégia de segurança pública nos estados e nacional para combater esse que é o maior problema que a gente tem que enfrentar? Então, nesse sentido, a gente busca, né, que o governo e os governos se mobilizem para a entrega para a sociedade. Mas, enquanto isso não acontecer, como a Marta acabou de falar, a gente tem excluídos do mercado de trabalho um sem número de pessoas, a gente tem problemas financeiros gerados pela violência no ambiente de trabalho. A gente vai ficar de braços cruzados? Não. A ideia é que, com a ABNT, a gente construa uma nova concepção. Não é ganhar um selinho, não, porque ganhar o selinho
É fácil. A gente vai treinar todo mundo, vocês vão entrar num compliance de gênero. Agora, pode ser que seja para inglês ver. A gente pode colocar, por exemplo, lá nas ouvidorias, que a gente pede que sejam criadas dentro das instituições, pessoas que não deem cabo dos processos que forem abertos. Ou, em alguns lugares, como eu visitei, Marta, Luísa, ter homens que recebem as comunicações de assédio e que arquivam. Eles têm os números lá, tantos recebimentos de assédio sexual, de assédio moral, mas está tudo arquivado. Ou então não está concluído, ou então os interessados não foram ouvidos. E que tipo de apoio e de suporte essa instituição ela dá ao seu funcionário? Ela expele ele do seu quadro ou ela traz ele para dentro do quadro com mais vigor, com mais vontade? A gente tem, pessoal, iniciativas maravilhosas. Eu, nessa minha caminhada de alguns anos, eu não era uma ativista de combate à violência, eu não era uma feminista, hoje eu sou uma feminista e sou uma ativista, porque eu encontrei o problema e eu quero ajudar a resolver o problema. Eu encontrei pessoas maravilhosas, projetos maravilhosos que não se tornam políticas públicas. Então, o nosso trabalho no Instituto é conscientizar através do selo, porque, para você ter o selo, você vai ter que passar por um processo de conformidade, e não é o que a Renata criou com a Marcela e com a Tainá, cofundadoras, e com a Luísa e com a Daiane, cofundadoras do Instituto, não. É com o que foi criado pela BNT, que tem expertise no mercado, que é conhecido pelas empresas e que vai treinar e ajudar nessa auditoria nas empresas. Além desse trabalho de conscientização que a gente quer criar, a gente vai fazer conversas permanentes, porque eu falei para o Dr. Mário Esper e para toda a equipe da BNT. A gente não quer um projeto que seja comercial. Não é essa a intenção do projeto. Aliás, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e sem prolabore. Nenhuma de nós recebe nada pelo que a gente está fazendo. O que a gente quer é que seja efetivo, que durante esses 3 anos de conformidade, né, em que a empresa, a instituição será fiscalizada após o recebimento do selo, que a gente tenha de verdade uma mudança de concepção e um acolhimento dessas mulheres, que elas sejam encorajadas a fazer as denúncias nos órgãos públicos, que essas empresas contratem mulheres que sejam vítimas de violência para a gente incentivar que elas retornem ao mercado de trabalho. E tudo isso também não foi inventado pela Renata, que é jurista, não. Tudo isso está em leis brasileiras. O Brasil aprovou mais de 200 leis nesse interregno de 2 anos para cá, depois pandemia, em meio à pandemia, de proteção à mulher, e que eu tenho certeza que vocês não conhecem, porque eu também não conhecia, né? Então, eu descobri 2 caminhos na minha vida na MB. Eu sei fazer lei, peguei minha bolsa, fui lá para debaixo do Congresso Nacional e fico lá em pé, até aprovar. O presidente Lira falava assim, não vou votar hoje, é sinal vermelho, não. Não, mas eu vou esperar, eu vou ficar aqui. Não, mas hoje tem... Vou esperar, em pé, olhando para ele. 10 horas da noite, ele resolveu colocar o processo para votar. Mesma coisa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Renata, senta aqui, acho que não vou conseguir votar hoje. Presidente, eu vou ficar aqui até o senhor votar. Se o senhor não votar hoje, eu vou esperar amanhã. Se o senhor não votar amanhã, eu vou esperar no dia seguinte. Gente, como ela esperou em pé, vamos levantar para aplaudir, né? Faça aí. Obrigada. E assim nós aprovamos, num prazo de 4 meses, a lei do sinal vermelho, mas que tinha um jabuti, doutor Maurício de Souza. Um jabuti. O jabuti era a violência psicológica, que estava há 7 anos no Congresso, que ninguém conseguia colocar a mão naquela colher ali, naquele balaio, porque falavam assim, esse termo aqui vai ficar muito amplo, e eu, que sou parlamentar, se eu fizer alguma coisinha no computador, já vamos denunciar por violência psicológica. Isso daí é muito extenso. Eu falei, não, vamos chegar a um consenso aqui, vamos achar o termo correto. Aí falei com a oposição, falei com o Centrão, falei com os conservadores, a gente chegou ao termo que era viável para todo mundo e a gente aprovou, em 4 meses, a Lei 14.188, com a sanção no Palácio, com o presidente Bolsonaro. Eu fui a única a falar
no dia da sanção. Eu até assinei lá sem poder, porque eu não sanciono lei, assinei lá. Isso significa que não importa quem é o nosso interlocutor, não importa em que momento a gente está vivendo, difícil ou fácil, a gente tem que correr atrás do que a gente acredita, porque acontece. E cada um de nós consegue fazer isso dentro desse movimento de articulação. Então, o Instituto vai trabalhar com essa certificação, mas, principalmente, com a mudança de concepção dentro das empresas públicas e privadas. E eu tenho a honra de dizer para vocês que a primeira instituição que a gente já está em processo de certificação é o Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, que tem por obrigação fiscalizar o funcionamento das promotorias em todo o Brasil, o sistema de segurança pública. A gente acredita que esse é um passo fundamental. Fomos procurados também, o doutor Mário Esper sabe disso, pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que teve um caso de assédio, o diretor foi afastado, e nós fomos procurados para fazer, de uma forma corajosa, porque isso acabou de acontecer, de uma forma corajosa, mudar essa concepção num ambiente que a gente sabe que tem muitos problemas de assédio, de violência contra a mulher, que é o ambiente médico. Não é a exclusividade deles, mas é um ambiente que tem muito isso. E, nesse processo de conscientização, a gente tem um outro sonho, né? Eu já estou terminando aqui. O nosso sonho é que o nosso instituto crie políticas públicas de forma gratuita para governos. Governos municipais, para governos estaduais. A gente quer ter um think tank dentro do nosso instituto, e a gente já está estudando as pessoas no Brasil que fazem essas mobilizações com projetistas, porque a gente sabe que as prefeituras, os governos de estado são órgãos pesados, não sabem pedir projeto e, por isso, não conseguem financiamento público. Eu estive no BID, no FMI, no Banco Mundial, e conseguimos entender que é preciso que haja projeto para que o financiamento chegue. Então, nós vamos atuar como esses interlocutores. A gente não quer receber o dinheiro do projeto, eu não quero saber como é que o projeto vai ser executado, mas eu quero entregar a política pública. Se eu precisar aprovar a lei, eu vou junto para aprovar a lei na Câmara e no Senado, porque a gente tem hoje organização com as bancadas femininas. A gente começa o movimento da bancada feminina. Já falei para a presidente da bancada agora, a deputada Benedita. Deputada, a gente começa com a bancada feminina, mas depois a gente envolve os homens todos, porque eles ficam constrangidos, né, com o que a gente tem apresentado. E, nesse movimento, a gente conseguir reduzir os índices de violência no mundo. No mundo e no Brasil. Eu queria muito agradecer todos vocês, como a Marta falou, que fazem, que recebem denúncias, que atendem as mulheres na ponta, em nome da Luísa. A Luísa Brunet, minha grande amiga, ela me ensinou coisas incríveis nessa nossa jornada, e por isso que ela faz parte desse instituto. Eu tenho muita honra da Luísa fazer parte do instituto, porque a Luísa diz que não gosta de fazer parte de instituto, dessas coisas, porque ela gosta que as coisas aconteçam. Então, ela disse que não tem mais tempo para perder e para esperar acontecer, só se acontecer rápido. Então, eu prometi para ela que eu ia fazer acontecer tudo rápido, para ela ver rápido. Mas a Luísa me ensinou uma coisa muito preciosa, que é atuar recebendo os pedidos de socorro. E os pedidos de socorro, gente, que a gente recebe, assim, são de coisas que vocês nem imaginam. São meninas que são sequestradas na Bélgica para tráfico sexual e que não conseguem retornar, que não têm passaporte. Todo o movimento que ela faz com mulheres imigrantes, ela tem fortalecido a rede de imigrantes, porque as mulheres brasileiras, os homens também, mas especialmente as mulheres brasileiras, quando deixam o Brasil, elas trabalham em subempregos e elas estão muito vulneráveis à atuação dos estrangeiros contra elas. Elas se casam com homens violentos, com homens que subjugam elas dentro do ambiente familiar, e elas não sabem falar a língua, nem para fazer um reporte na polícia. Na França, nós vimos, né, Ana, fomos informados que elas não têm como chegar a autoridade francesa, porque elas não falam, elas ficam lá enclausuradas. E a Luísa tem feito esse trabalho e me ensinado como fazer. A gente tem feito trabalho com embaixadores, ela me coloca em contato com todas essas autoridades consulares e as embaixadas que eu não conheço, e me cobra. Eu acabei de chegar aqui hoje, ela falou assim,
Cadê que você não falou com a embaixadora da Unesco, que a gente foi lá e você não falou com ela ainda? Ela é isso, ela manda a fatura, só que eu pago a fatura. Então, pessoal, eu queria, assim, mais uma vez, agradecer a todos vocês, a todos e todas, né, que têm feito a diferença, e dizer que nós estamos à disposição para o treinamento. Eu já avisei a equipe toda aqui que a gente tem um treinamento preparado, e tem uma cereja do bolo agora, Marta, que o CNMP, que já faz um treinamento de combate à violência antigo, ele quer entrar no treinamento com a gente. Então, a gente vai fazer uma pequena adaptação ao projeto que a gente tem pronto, por isso que eu nem trouxe ele aqui, porque o Conselho Nacional do Ministério Público vai fazer, além de ser entidade a ser certificada, ele vai fazer também o treinamento, que vai dar muito mais força e credibilidade, né, para o treinamento que a gente quer fazer com as empresas e instituições públicas. Eu termino dizendo que, como Fernando Pessoa, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, e eu vou realizar. E eu queria que vocês tivessem em vocês todos os sonhos do mundo. Muito obrigada. Uma das últimas legislações, eu sou o síndico, foi nos dada a obrigação, não preciso, uma obrigação legal. Está gravando. Muito obrigado, mestre cerimônias. Eu não o chamo de general, porque aqui nós somos todos iguais. A obrigatoriedade de denunciar à autoridade policial qualquer tipo de violência doméstica que aconteça nos nossos condomínios. Só para deixar patenteado isso. Muito bom. Isso também, só vou pedir mais uma fala rápida, Marta. Isso também foi muito importante, porque, assim, dentro dos prédios, né, eu que sou juíza criminal há 25 anos, as pessoas têm vergonha de denunciar o vizinho, porque por medo, por constrangimento, porque as famílias voltam a viver juntas e a pessoa pensa assim, será que eu vou ser a causadora, né, daquela separação? Mas a gente não pode ter esse medo. E esse passo que a legislação deu, num primeiro momento, pareceu algo muito invasivo, eu me lembro que eu recebi muitos síndicos, né, lá na MB me procurando, e agora eu vou ser responsabilizado? Eu disse, calma, porque a lei, às vezes, ela vem mais dura, mas ela tem um período de acomodação, e a gente não viu, né, nenhum síndico ser denunciado por nada disso, como as pessoas nas farmácias, porque a campanha Sinal Vermelho começou com a denúncia na farmácia, porque ela começou na pandemia e todos os estabelecimentos estavam fechados. A gente escolheu as farmácias. E aí os atendentes falavam assim, mas eu vou ser responsável por aquela pessoa, vou ter que ficar na delegacia um dia inteiro para registrar a ocorrência? Não, tudo vai se acomodar. Você é só apresentante, você só pega o telefone, só liga para a polícia, a gente vai usar todo o sistema que já existe funcionando. Então, essa foi uma acomodação. E eu queria também lembrar aos senhores que, durante o período da aprovação da Sinal Vermelho, foi aprovada uma lei que é mais importante do que a Sinal Vermelho da violência psicológica, que é a lei que obriga que todos os estabelecimentos de ensino no país tenham, no mês de março, uma semana de conscientização de combate à violência contra a mulher. E, mais que isso, que na grade curricular do ensino básico conste essa disciplina, o que ainda não foi observado por nenhum governo, nem o anterior, porque foi aprovada no governo anterior, e nem o governo de agora. Então, a gente quer fazer... Eu tenho feito também um movimento voluntário, né? Eu estive com a Luísa na comunidade da Serrinha, lá com os blindados todos no meio da confusão do tráfico. A gente esteve lá com multiplicadores de ensino, porque pedimos ao prefeito Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, que é o meu estado e a cidade que eu vivo, que ele comece esse trabalho independentemente da lei, né, de diretrizes do ensino básico, porque tem como a gente acomodar de uma forma que não seja obrigatória, mas uma forma voluntária. Eu acredito que essa lei seja a lei mais importante aprovada nos últimos tempos, porque essa, sim, vai mudar a cultura, né, do patriarcado nos nossos meninos e meninas. Eu não sei se ela tem a palavra. Aqui no estado de São Paulo, eu fui procurada pelo Coronel Camilo, pela Secretaria de Segurança Pública, por um projeto que a sociedade civil entregou na LAESP para ele, para fazer um piloto de prevenção à violência
para meninas e meninos de 12 a 18 anos. Esse projeto está tramitando e eu queria colocar à disposição da sua célula dentro do Instituto, porque tem a Segurança Civil, a Polícia Civil, Polícia Militar, e esse modelo é uma epidemia, né, no país. A gente não fala abertamente, mas a cada 1 minuto, 8 mulheres morrem. Então, a gente não pode mais se calar. E as crianças, quando a gente apresentou o piloto nas escolas e na secretaria, elas falaram, por que ensinam a gente tanta coisa que a gente não quer saber dentro da escola e não falam que a gente precisa se prevenir contra a violência e como se prevenir contra a violência? Então, eu vim hoje para, primeiro, prestigiar o Maurício de Souza e todas essas mulheres e ver esse case que ele colocou junto com a Avon, porque a gente está, de fato, precisando de apoio para colocar esse piloto nas escolas públicas e privadas e colocar à disposição de vocês essa mentoria, já que eu faço parte delas na indústria, como, né? Então, agradeço a oportunidade e a fala. Obrigada. Eu queria só deixar à disposição todos que tiverem projetos, que tiverem ideias, encaminhe para nós no e-mail, é Instituto Nós por Elas, Tainá? A nossa... Tem o folder aí, eu acho que todo mundo tem o folder atrás, tem o caminho eletrônico para encaminhar para a gente, que a gente vai analisar todos com muito carinho, tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora Renata Gil. Aqueles que me conhecem aqui na Fiesp só sabem que eu só permito me chamarem de general se for afetivamente, sem hierarquia. Vou passar a palavra ao meu querido amigo, o engenheiro Mário William Esper, que é diretor titular adjunto do Departamento da Indústria da Construção e Mineração, nosso DECONSIC, e presidente da ABNT. Mário William, engenheiro, canteiro de obra é o seu espaço de trabalho, tá? Um ambiente masculinizado, essencialmente, tá? Mas teve a sensibilidade de levar adiante essa ideia de criar uma certificação da empresa parceira no combate à violência contra a mulher. Parabéns, Mário William. Com a palavra. Obrigado. Obrigado, general. Bom dia a todas e todos. A nossa presidente do COFEM, Marta Lívia, doutora Renata Gil, Luísa Brunet, Maurício de Souza, enfim, todos que, meus cumprimentos. É uma honra, um orgulho, e, mais do que isso, é um prestígio muito grande para a BNT estar participando desse projeto. Queria lembrar, doutora Renata, que esse projeto foi tão importante, e é importante para a BNT, que quando a doutora Renata nos procurou, em 4 meses, acho que foi o recorde nosso, em 4 meses esse procedimento estava pronto, e a BNT tem mais de 500 procedimentos de certificação. Em 4 meses estava pronto. No dia 18 de abril, nós assinamos, comemoramos o início dessa jornada. É só o início. Ainda tem muito por vir. E quero já comunicar aqui, em primeira mão, doutora Renata, que já está numa comissão de estudos da BNT a proposta de norma técnica. A norma, não só a certificação, a norma. Em poucos tempos, acredito que em 4, 5 meses, no máximo, nós teremos uma norma brasileira. E essa norma brasileira será encaminhada para a ISO. Eu vou explicar o que é a ISO, para quem não conhece daqui a pouco, né? E também quero ressaltar, Marta, neste momento está sendo acompanhada por uma equipe, através do YouTube, em Genebra, que é a sede da ISO, liderado por uma brasileira, que é da BNT, que está trabalhando com um destaque muito grande
no âmbito internacional, lá em Genebra, que é a Thalita. Então, nós estamos sendo seguidos pela EISA Genebra. Eu queria tentar aqui recuperar um pouco o tempo e fazer uma apresentação um pouco rápida do que é esse projeto e o que é a BNT. Próximo, por favor. Quem pode passar? Bem, a BNT ela foi fundada em 1940, aqui no Rio de Janeiro. É uma entidade privada sem fins lucrativos, é um Fórum Nacional de Normalização, fórum único. Só tem a BNT que elabora a norma no Brasil. É único também representante nos fóruns internacionais e também é responsável pela elaboração das normas brasileiras e pela certificação. Como eu falei, a BNT é líder nacional de certificação aqui no Brasil. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, a BNT hoje tem cerca de 9.000 normas técnicas, né? E dessas, quase 30% já são normas ABNT e normas internacionais. Próximo. E, para quem conhece a BNT apenas como norma técnica, né, que ali você tem... muitos, quando fala da BNT, lembra da tomada de 3 pinos, todo mundo tem ódio dela, né? Ou do TCC, muitos aqui dos senhores que concluíram o curso tinham raiva do TCC, que tinha raiva da BNT, que tinha que fazer o TCC, da construção civil. Mas, por outro lado, a BNT também tem esse outro lado, esse outro viés de normas que não são técnicas, mas que, por exemplo, essa norma que nós estamos elaborando hoje de gênero, igualdade de gêneros, inclusive com a participação e com destaque internacional, que eu vou dizer mais tarde, ESG, a primeira norma do mundo de ESG é a norma da BNT. Temos a norma também anticorrupção, norma de compliance e de segurança alimentar. Então, é um amplo espectro de abrangência dessa entidade, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Próximo. O programa de certificação que nós assinamos, como eu já citei, dia 18 de abril, lá em Brasília, com a liderança da nossa presidente, a Renata Gil, esse desenvolvimento que eu também falei da norma, a norma já está aqui, desenvolvemos esse selo, então, de combate, prevenção e combate à violência contra as mulheres. O procedimento estabelece o processo para a concessão e manutenção da certificação para empresas, organizações, instituições que comprovam a adoção dos critérios estabelecidos com o objetivo de reduzir as estatísticas de violência contra a mulher. Eu quero lembrar, doutora Renata, isso que a senhora comentou agora, com o selo ABNT não vai acontecer de engavetar processos dentro da empresa. Não vai. Não vai porque, se isso ocorrer, será cassado o selo. Mas também não vai ter essa possibilidade, porque, como ele está elaborado, vai ter um comitê, não vai depender de uma pessoa conduzir esse processo dentro das corporações. Essa é a regra, que a empresa que aceitar ter o certificado da BNT vai ter que cumprir as regras estabelecidas. E as regras são realmente importantes e transparentes. A elaboração desse procedimento consta de uma planilha, primeiro de uma autoavaliação. A empresa que quer se certificar, ela recebe já uma planilha para ela, primeiro, ver se ela tem condições de solicitar o selo ABNT e nós por elas. Então, recebe essa planilha. Depois, feita a classificação da organização em 4 níveis. Nós temos 4 níveis que eu vou explicar como é que funcionam esses níveis. E tem a avaliação da BNT fornecendo uma declaração, primeiro, de compromisso ou um certificado de conformidade e selo de boas práticas em função do estágio da maturidade que a organização vai estar naquele momento. E o processo de melhoria é contínuo. Próximo. Pode ir próximo, por favor. Dentro desse documento, foram definidos, junto com o Instituto, nós por elas, 10
tipos de violência, que estão todos aí definidos, né? Violência de gênero, física, psicológica e, inclusive, de patrimônio. Próximo. E aí foram criados 14 indicadores. E cada indicador desse tem um subindicador, são 5. Então, na verdade, nós temos, no total, 70 indicadores que as empresas serão avaliadas. Eu destaco rapidamente alguns aqui, dos 14. A empresa tem que ter um termo de compromisso ao combate da violência contra a mulher. Esse termo tem que ser assinado pelo presidente, pelo máximo mandatário da entidade. Capacitar os colaboradores para acolher com sigilo e discrição a vítima que lhes sinaliza por socorro. Tem que possuir ouvidoria, canal telefônico ou ponto focal para receber denúncias. Tem que dispor de protocolos internos para alguns colaboradores sofram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou qualquer outro tipo de violência. Então, é muito rígido, esses indicadores são rígidos e eles têm que ser, todos têm que ser observados. E define-se uma periodicidade para o auditor fazer essa avaliação, essa verificação na empresa que tem o selo. E os níveis de certificação são esses que estão aí, bronze, prata, ouro e platina, em função da pontuação. Daqueles 70, em total de 70 indicadores, eles são ponderados, né, da sua importância, da sua relevância, e são classificados por uma pontuação. Em função da pontuação, então, ele é classificado pelo nível, né, dele. Próximo. Próximo, por favor. O que é a ISO? A ISO é o Organismo Internacional de Normalização que reúne 165 países no mundo. Então, se cria uma comissão, elabora-se uma norma sobre a liderança da ISO, uma norma internacional. E esses países signatários da ISO adotam em seus países. Então, portanto, doutora Renata, essa norma que vamos propor a elaboração na ISO será, por uma vez aprovada, será adotada por 165 países do mundo. Próximo. Alguns trabalhos que a ABNT, eu quero destacar alguns trabalhos que a ABNT tem feito com relação a esse tema. Existe hoje na ISO já um consenso, há uma comissão de estudos trabalhando numa norma determinada, diretrizes para a promoção e implementação da igualdade de gêneros e empoderamento das mulheres. Essa norma ela estabelece orientação sobre promover e implementar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, determina as diretrizes para as organizações desenvolverem a capacidade para alcançar uma cultura de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e dá estruturas, recursos, políticas, ferramentas e boas práticas que permitem a constitucionalização, promoção e implementação da igualdade. Se usar, a gente não concorda mais no Brasil nem sobre se usar a camisa da seleção brasileira é bom ou ruim, se é político ou é esporte. Mas nessa sociedade polarizada e radicalizada, ainda assim, posicionar-se sobre questões que são importantes para as principais partes interessadas da sua empresa traz mais benefícios do que malefícios. Vamos lá. Eu trouxe alguns números, mas vou passar adiante, gente, por causa desse desafio. De novo, vou disponibilizar para as minhas colegas e encorajar todas para passar. Vamos em frente. Eu também não vou trazer os números, porque a Marta Lívia já fez isso de uma forma muito completa e muito bem contextualizada. Então, pode passar o próximo. Por favor, pode passar. Eu trouxe alguns números, mas, como eu disse, acho melhor a gente ir direto à nossa proposta de solução. Vamos lá, pode ir o próximo. Eu já vou chegar no próximo.
Eu quero fazer uma parada aqui rapidinho, porque tem tudo a ver com o que a ABNT, né, com o que o senhor Mário nos apresentou, tem a ver com essa iniciativa do Instituto Avon que eu vou apresentar, que é a Convenção 190. Esse ano, em março, o presidente Lula, com a ministra Cida Gonçalves, apresentou ao Congresso Nacional um pedido de que o Brasil venha ratificar a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Ora, por que isso é importante? Porque isso cria um compromisso internacional do Brasil com o cumprimento das normas que garantem, que cria, aliás, um arcabouço comum de conceitos, definições e medidas para que as empresas possam fazer o enfrentamento da violência contra as mulheres. Ou seja, se todos aqueles argumentos conceituais que eu propus no início não forem suficientes, é uma questão de conformidade. Vamos lá. É uma questão de conformidade também com a Lei 14.457 do ano passado. A própria Renata Gil apontou o quanto houve um avanço na legislação, mas eu escolhi essa aqui para apontar, que é a Lei do Emprega Mais Mulheres, que estabelece uma série de obrigações para todas as empresas no âmbito do CIPA, para criar campanhas de conscientização, canais de acolhimento para a mulher em situação de violência dentro das empresas. O próximo. É uma das regras nossas. Olha só. Lei. A lei. Perfeito. Aqui, olha. Eu cito muito isso para as empresas da coalizão. Então, pode passar o próximo também. Antes que a lei existisse, antes que a norma da ABNT existisse e antes até que a Convenção 190 fosse proposta pela Organização Internacional do Trabalho, o Instituto Avon, em 2019, chamou as empresas e foi um trabalho assim, face a face. O presidente da Avon ia chamando os CEOs que ele conhecia para formar essa coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. O próximo. As empresas que aderem a essa coalizão estabelecem um compromisso formal, também assinado pelo CEO, com o enfrentamento do assédio sexual e moral dentro da sua empresa, ou seja, com a tarefa de assegurar à mulher que está na sua empresa um ambiente livre de qualquer forma de violência ou de assédio moral ou sexual. Eles se comprometem também, as empresas se comprometem a promover um ambiente seguro de suporte às vítimas, olhando não só para a violência, para o assédio moral e sexual, mas qualquer tipo de violência que essa mulher, porventura, esteja vivendo na sua própria casa, por exemplo, que a empresa esteja preparada para, ao receber uma denúncia, saber como orientar, encaminhar e acompanhar essa mulher. A gente sabe a diferença que faz uma mulher que chega na delegacia sozinha e que não sabe como fazer um boletim de ocorrência e a mulher que segue orientada. Ora, a empresa pode dar essa orientação, pode fazer esse acompanhamento, precisa liberar a mulher, às vezes no controle de frequência, para que ela possa fazer isso. Precisa, por exemplo, alertar que aquela funcionária tem uma medida protetiva de urgência, então, portanto, a empresa precisa alertar as portarias, alterar talvez o percurso do fretado. Tem uma série de medidas que só a empresa pode tomar para assegurar a vida dessa mulher. E, finalmente, um olhar para a prevenção. As empresas signatárias se comprometem com a educação e a mudança da cultura organizacional para que todos saibam reconhecer os tipos de violência, os sinais dessa violência no comportamento da mulher e saibam como endereçar esses casos, como líderes de pessoas que são. Próximo, por favor. Desde então, hoje, a coalizão conta com 130 empresas que voluntariamente assinaram esse compromisso e essas empresas somadas chegam a um contingente de 2 milhões de funcionários. O próximo, por favor. A gente também faz um diagnóstico inicial, que é o Índice de Maturidade Corporativa, que, por meio de uma série de perguntas, entende se essa empresa está ainda na fase de negação, já está numa fase de reagir ao que a legislação propõe,
Se está numa fase, que seria a terceira fase, em que já faz parte da cultura da empresa, do treinamento, do onboarding, de todos os funcionários tratar desse tema, ou o quarto e último estágio, uma empresa que usa o seu recurso, a sua influência na cadeia de valor para mudar o status quo. Vamos lá. Já fizemos uma série de campanhas juntas, porque uma das coisas que a Colisão Empresarial faz é o seguinte: toda empresa assume o compromisso de fazer campanhas de conscientização de seus funcionários. Mas nem todas as empresas têm os meios para contratar, sei lá, uma agência de publicidade, para fazer tudo que está envolvido nesse compromisso. A Colisão oferece aos seus signatários, né? A gente constrói juntos campanhas todos os anos, e essas campanhas são desdobradas nos canais proprietários de comunicação interna das empresas signatárias, para que elas estejam, então, portanto, instrumentalizadas para fazer o que se propuseram a fazer. Próximo, por favor. Um destaque: a gente também trabalha com advocacy. Então, eu trouxe aqui um exemplo do que nós podemos fazer juntos com colisão, como colisão, e que nenhuma empresa separadamente poderia fazer. Essa é uma foto do presidente da Avon, na época ainda da pandemia. A Luísa estava nesse dia conosco, né, numa audiência pública, defendendo justamente a adesão do Brasil à Convenção 190, o que a gente espera que nos próximos meses se torne realidade, já que está pautada no Congresso. Vamos lá? A gente tem que fazer que nem a Renata, ir lá e começar a cobrar. Exato, eu gostei dessa ideia também. Ficar em pé cobrando. Eu trouxe aqui só um rápido olhar para como a colisão funciona no dia a dia. Nós temos 2 encontros mensais. Um, na primeira terça-feira do mês, que é o que a gente chama de jornada de formação. É ali que a gente ajuda as empresas signatárias a conhecerem a legislação. Por exemplo, mês passado, a promotora Silvinha Chaquian fez uma atualização da legislação, e a gente fala sobre o que é o assédio, como se manifesta. A gente traz profissionais como psicólogos especializados, promotores públicos, enfim, a gente traz as melhores referências que a gente tem, e já fica aqui um convite para o senhor Mário Esper para falar da norma da ABNT para as empresas signatárias. Já fica aqui o convite, é importante. Porque é assim que a gente ajuda, a gente instrumentaliza as empresas para que elas cumpram os compromissos estabelecidos. E a gente tem também um encontro que a gente chama de plantão de trocas. É ali que a gente traz uma psicóloga especializada, uma advogada especializada, e as empresas podem trazer as suas dúvidas, os seus casos particulares. Olha, estou com uma questão na fábrica lá, mas o autor da agressão também é meu funcionário, eles foram casados. Ela traz a situação. Tem várias situações, cada uma com suas características. E é ali que a gente troca experiências e traz recomendações. E, finalmente, a gente tem um encontro por ano, que é um café da manhã, com os presidentes e signatários, que é um encontro que a gente fala que é para renovar o compromisso. Esse ano a gente contou, inclusive, com a participação da ministra Cida Gonçalves. E a gente trouxe exemplos muito importantes de empresas signatárias, empresas, por exemplo, como a Ambev, que é uma das signatárias e que tem um projeto interessante, muito importante, porque a gente sabe da conexão entre o abuso do álcool e a violência contra as mulheres. E não só isso, a prevalência da violência contra a mulher em lugares de consumo do álcool. Então, a Ambev trouxe um programa muito bacana de implementação de protocolos nos bares, nos restaurantes, nos locais de consumo de álcool, para justamente colocar em prática protocolos de atendimento à vítima, de socorro à vítima, ali no local onde existe grandes chances dela sofrer algum tipo de assédio. Vamos lá. Bem, na verdade, é isso que eu trouxe para vocês. O último slide aqui é só um canal de contato. Eu deixo aqui um convite, sendo a Fiesp essa instituição que fala com centenas, milhares de empresas, para que vocês se juntem à coalizão empresarial. Antes que alguém pergunte qual que é o custo, não tem custo. É uma iniciativa inteiramente sustentada pelo Instituto Avon, que a gente coloca à disposição da sociedade, à disposição da empresa, entendendo que a empresa, a figura do meu empregador, em muitos casos, é a figura que o funcionário mais confia.
nessa sociedade tão radicalizada, tão polarizada, a figura do meu empregador se destaca como receptor, né, depositário da confiança das pessoas. Essa confiança vem acompanhada de uma grande responsabilidade, e o que a Colisão Empresarial faz e o Instituto Avon propõe é uma ajuda para que se transforme a norma, a intenção em realidade. Muito obrigada. Obrigado, Daniela, parabéns. Preocupado aí com o deslocamento em segurança da nossa presidente Marta Lívia, da Luísa. Eu vou pedir para Larissa ser objetiva na sua fala sobre o case de sucesso da Maurício de Souza. Só para deixar vocês tranquilos, é uma apresentação que tem 5 slides, um vídeo de 2 minutos. Eu vou ser bem breve. Coisa que eu aprendi aqui com o mestre Maurício de Souza, né? O poder de síntese dos quadrinhos. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Relações Institucionais da Maurício de Souza Produções. Hoje eu estou representando a Mônica Souza, que não pôde estar aqui. É membro do Conselho Superior Feminino da Fiesp. Agradecendo a Marta Lívia o convite. Vamos apresentar um pouco de como a gente tem conseguido se engajar nessa temática tão importante, tão delicada, né, da questão da violência contra a mulher, no universo do conteúdo infantil e adolescentes, com a ajuda de vários parceiros. A nossa especialidade é fazer quadrinhos, é trabalhar no conteúdo, é traduzir questões complexas para uma linguagem que não só as crianças, mas todos os brasileiros possam compreender. Então, pode passar, por favor? Em 2016, a Maurício de Souza Produções se tornou signatária dos WEPs, que é a sigla em inglês dos Princípios de Empoderamento das Mulheres. É uma plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global para empresas privadas. Maurício de Souza assinou esse compromisso, nosso presidente, nosso CEO. A mais alta liderança da empresa está comprometida. E, nesse mesmo ano, nós lançamos o projeto Donas da Rua. Vocês podem consultar na internet o site, é o turmadamonica.uol.com.br/Donas da Rua. Ali nós temos uma série de conteúdos que visam empoderar as meninas. A personagem Mônica está fazendo 60 anos esse ano, mas nós trazemos ali todo o universo de personagens meninas do Maurício de Souza, né? Tomando um cuidado especial para trazer também a questão da interseccionalidade, personagens negras, meninas com deficiência, meninas indígenas, todas ali representadas. Pode passar, por favor. Então, desde 2016, todo dia 25 de novembro, nós fazemos uma ação nas nossas redes sociais, junto com a ONU Mulheres. O laranja é a cor, símbolo do combate à violência contra a mulher. Em 2016, pela primeira vez, a Mônica trocou o famoso vestidinho vermelho por um vestido laranja. E nisso ela... Obrigada. Ela vem sendo acompanhada aí de toda a turminha, inclusive os meninos. Já houve postagens, os personagens meninos estão do lado das meninas, porque a violência contra a mulher é só combatida com compromisso de todos, homens, mulheres, independentemente aí de identidade e orientação sexual. Pode passar. Tivemos o prazer de fazer uma ação com o Instituto Avon, inclusive. Criamos, durante esse período dos 16 dias de ativismo contra a violência, aqui no Brasil, esses dias de ativismo começam em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e acaba se estendendo, então, durando 21 dias, até dezembro, no Dia dos Direitos Humanos. Publicamos 21 tirinhas, falando de valores preventivos, né? Acreditamos muito na questão da prevenção, da educação, em conversar com as crianças para que não se chegue nunca a uma situação de violência. Isso seria o ideal, né? Então, trouxemos meninos e meninas convivendo harmonicamente, meninos e meninas se apoiando, se tratando com respeito. Pode continuar. Aqui só... Esse material está disponível também no site que eu citei, vocês podem buscar na internet. Pode seguir, por favor. Gostaria de mostrar para vocês, fizemos em 2019, um pouquinho antes, né, de ser anunciada a emergência de saúde com a pandemia da Covid, 2 vídeos numa parceria com a Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Eles nos procuraram, querendo abordar a temática da violência, a prevenção da violência contra a mulher, para o público infantil e o público jovem. Foi uma discussão interna que sempre levamos aqui à Mônica, ao Maurício. Eles tiveram uma grande abertura para que a gente pudesse discutir como tratar
tratar isso de uma maneira que fizesse sentido, já que o nosso universo do bairro do Limoeiro ele é sempre muito harmônico, né? O mundo ideal, ali, o que a gente gostaria que existisse, como gostaríamos que fosse. Eu trouxe para vocês o vídeo da Turma da Mônica Jovem, que é onde a gente consegue abordar de uma maneira mais direta como que se vai constituindo uma relação abusiva, como que pode ser percebido isso pelos jovens e como os amigos também, né, podem servir como ponto de contato aí para que se saia desse ciclo da violência, que é um ciclo tão complicado. Pediria aí para dar o play. Turma da Mônica Jovem, papo reto. Mônica se filma. O vídeo de hoje foi feito pra você que fica, namora. E Cebolinha? Também que dá bola fora. É isso aí. Bola fora no relacionamento. Como o cara do casal aí. Oi. Oi? Que foi? Você tá muito gata, amor, mas saia curta só pra mim, né? Emojis perplexos e tristes. O casal em um restaurante com corações ao redor. Parece um casal apaixonado. Sim, o amor é lindo. Mas sabe o que não é lindo? Obrigada. O cara do casal fica furioso. Você foi muito simpática com o garçom, ele ficou te olhando. A jovem do casal se encolhe cabisbaixa. Ciúmes. Sentimento de posse não é legal. Nem é prova de amor. Prova de amor? Oi, acredita em mim, eu posso mudar. Oferece o buquê. Ela fica pensativa e pega o buquê. A seguir, joga um videogame. Tudo bem. Entra. Ah, e tem outra coisa que não é legal. O quê? Controle. Mas esse é de videogame. E o que você tem na outra mão? Mostra celular. Celular. Como você publicou essa foto que era só pra gente nas redes sociais sem falar comigo? Ninguém deve compartilhar fotos e vídeos dos outros sem autorização da pessoa. Já não basta mexer no meu celular e ainda posta as fotos. Isso é uma tremenda falta de respeito. Eu não tolero esse seu comportamento. Pra mim, chega. Eu mereço ser tratada com respeito. Eu vou ser feliz e seguir com a minha vida. Tá tudo acabado entre nós. Na rua, Mônica e Cebolinha se aproximam do E cara. agora, o que eu faço? Bom, você vai ter que repensar tudo que você fez de errado. Mas eu errei? Onde? Jeremias. O tempo todo, cara. É só rever o filme. Daquele jeito, a relação poderia se tornar ainda mais violenta e perigosa. Se você falar alto com uma mulher, já tá agindo de forma agressiva. É, eu acho que eu fazia isso. Ter ciúme e querer controlar o que o outro faz também não é legal. Entendi. Amigo, admitir o erro é um enorme passo pra mudar. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda à família, à escola. Ó, os amigos. E a mesma coisa vale para as meninas. Valeu, galera. Eu tenho muito o que pensar, pra nunca mais errar assim. O cara sai. Pro bem de todo mundo. Amor e respeito. Esse é o melhor jeito. Logotipos de realização e Segurança parceiros. Pública do Distrito Federal. Todos pela promoção de relações saudáveis e respeitosas entre homens e mulheres. Obrigada. Esse material está disponível no canal do YouTube da Maurício de Souza Produções, do PNUD, da ONU Mulheres. Vocês podem encontrar com facilidade pelo título Papo Reto, Turma da Mônica, tá na internet. Ele tem essa versão com acessibilidade, vocês notaram que tem audiodescrição, tem Libras, que também essas questões são barreiras, né, para denúncia. Muitas vezes uma mulher surda aí que se comunica em Libras nem sempre encontra essa acessibilidade para também denunciar, o que é uma barreira a mais. Então, a gente também tem essa preocupação. Pode passar. E vocês estão recebendo, espero que todo mundo tenha recebido, um projeto bem recente, foi lançado agora, no mês de março, né, mês das mulheres, com a presença, inclusive, da Maria da Penha, que inspirou, né, a legislação brasileira contra a violência contra a mulher. Essa revista com a Turma da Tina. Nós temos a Turma da Tina, são jovens universitários, já estão na faixa dos 20 anos, isso nos permite um pouco mais de liberdade também para tratar mais diretamente a temática. E aí é um gibi que é bastante didático, no sentido de explicar todas as dimensões da violência, patrimonial, moral, sexual, física, de uma maneira, como a gente diz, a linguagem dos quadrinhos, ela nunca é simplória, ela é apenas simples, todo mundo consegue entender, e ela traduz de uma maneira sem reduzir, sem deixar de dar as informações que são necessárias. Esses gibis, por dados que a gente tem estatísticos, ele geralmente circula ali para uma média de 4,3 pessoas. Ele não só sensibiliza o estudante que está recebendo, mas toda a sua família, né? Muita gente diz que teve acesso, por exemplo, às informações do Estatuto da Criança e do Adolescente via um gibi. Esse é do Instituto Maurício de Souza, o CIP que utiliza os personagens da Maurício de Souza para ações sociais, assim como o gibi também que desenvolvemos sobre o ECA. O gibi do ECA, por exemplo, foi já distribuído para mais de 30 milhões de crianças, impactando aí, proporcionalmente, faz essa conta multiplicado por 4, né, a gente pode dizer. Então, muitas crianças conheceram seus direitos através desse gibi. Esperamos que esse também, aí, por meio das ações do governo, cheguem a muitas famílias e ajudem a prevenir a violência, que ela deixe de acontecer, que a gente não precisa mais agir apenas reativamente, né? E isso a gente tem que conversar com as novas gerações em relação a isso desde muito cedo.
Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e agradeço muito a atenção e ficamos à disposição também para parcerias como tivemos com o Instituto Avon e gostaríamos de ter com entidades interessadas. O projeto tem muito conteúdo disponível nas redes sociais do Donas da Rua, ele é utilizado também em escolas, comunidades, a gente às vezes acompanha a postagem em redes sociais, foi até usado já no Complexo do Alemão, com crianças pequenas, a gente faz homenagens a mulheres importantes da história, Maria Carolina de Jesus, Clarice Lispector, mulheres também que ganharam o Nobel de Física, de Química, para que as meninas se inspirem, também se empoderem, e o material está disponível para download, uso livre nas escolas brasileiras, ok? Obrigada, gente. Parabéns a Maurício de Souza Produções. Obrigado, Larissa. E vou passar de imediato para a nossa querida Luísa. Boa tarde, vou ser bem rapidinha, já aprendi a lição, tem que ser bem rapidinha. Eu fiz um discurso muito rápido, vai durar 2 minutos, mas antes disso, eu queria só contar um pouquinho da minha história muito rapidamente, porque a razão de eu estar sentada aqui hoje tem muito a ver com a minha história de infância de violência. Eu sou filha de violência doméstica, assisti o meu pai, que era alcoólatra e tinha problemas mentais, de 6 aos 12 anos, agredindo a minha mãe regularmente. Eu saí do Mato Grosso do Sul aos 12 e fui morar no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu fui destinada a trabalhar numa casa de família como empregada, e lá eu sofri um abuso sexual infantil, onde nos condomínios, infelizmente, não havia nenhum tipo de política pública, então isso ficou em silêncio. Eu fui emancipada para casar aos 16 anos, porque eu era empreendedora e sempre trabalhei a vida inteira e gosto demais de trabalhar, acho que é muito importante para a mulher. E casei aos 16 anos, sendo emancipada, tive um segundo casamento, pai dos meus filhos, durante 24 anos, e no terceiro casamento eu sofri violência doméstica, e essa violência doméstica me trouxe ônus positivos e negativos. Positivos é o que eu estou agora fazendo, o trabalho que eu gosto de fazer, que é trabalhar no enfrentamento da violência doméstica. Quando eu ouvi o senhor falar sobre os condomínios, a Elane Caparaz, quando sofreu violência doméstica no seu apartamento, no 16º andar, na Barra da Tijuca, ela foi espancada até quase a morte, os vizinhos ouviram, mas não se envolveram. Eu sofri violência doméstica em 2016, eu gritei também, eu chorei, eu implorei e ninguém me ouviu. Isso em Nova York, as pessoas não ouvem, precisamos ouvir, abrir os ouvidos e os olhos para enxergar as vítimas no estado que elas estão. E eu queria agradecer, Marta, pelo esse convite. Eu acho que agora já vou passar para a minha fala, para a gente acabar logo, porque a gente realmente tem um compromisso daqui a pouco. Eu quero agradecer demais a CONFEM, Conselho Feminino, a Marta Lívia Suplicy, a nossa presidente, por promover esses encontros de discussões extremamente importantes, com mulheres extraordinárias e homens também. E o nosso queridíssimo amigo, e não vou falar o resto, né, para ficar na intimidade. Eu passei a trabalhar com essa pauta que é muito difícil e dolorosa, que é o enfrentamento de violência doméstica com vertentes variadas, que infelizmente acomete mulheres, meninas, meninos e toda a sociedade. Hoje eu falo pelo Conselho Feminino da Fiesp, né, a CONFEM, a virada feminina, o Instituto Avon, que a Daniela já me falou, né, falou um pouco do meu trabalho que eu venho fazendo com a Avon durante muito tempo, e estou sempre à disposição, Dani. E também pelo Instituto Nós por Elas, que eu faço parte agora, que é ao lado da minha presidente, e da Renata Gil, da Tainá, e de todas as 5 mulheres que fazem parte do Instituto. Os 3 pilares do nosso Instituto já dizem tudo o que desejamos: mais liberdade, menos violência e igualdade. Eu tenho me dedicado a ajudar mulheres e homens no mundo como ativista no enfrentamento da violência doméstica e fomentando as mulheres a buscarem autonomia financeira, através da qualificação para o mercado de trabalho. A gente tem aqui no Brasil a plataforma também que ajuda muitas mulheres, que é o SEBRAE, no qual eu sou também embaixadora, que faz um trabalho excepcional de capacitação das mulheres e ajudando elas, inclusive, a começar o seu negócio e fomentando para que elas tenham essa autonomia e independência financeira. E eu me sinto muito honrada de fazer parte também dessa plataforma, que é justamente um passaporte valiosíssimo para a autonomia da mulher, porque ela pode sair muito mais rápido de relacionamentos abusíveis. Isso não quer dizer que a mulher que é independente financeiramente não apanhe também. Ela também apanha, mas se ela tiver autonomia, é mais fácil sair, a gente sabe disso. É fundamental que as empresas disponibilizem mais espaço de vaga de emprego, dando oportunidade para todas as mulheres, porque elas precisam disso. Eu fui uma dessas mulheres que precisei ser empregada e muitas vezes tive que sair do emprego porque eu sofri a violência moral e sexual no trabalho. E é muito difícil lidar com isso. A gente tem casos de mulheres que suicidam
porque não consegue lidar com isso. Então, é muito importante que as empresas tenham essa responsabilidade. Enfim, o maior ativo que uma empresa pode ter e tem ainda são os seres humanos, e a gente tem que levar isso em consideração. Ao longo dessa caminhada, eu me deparei com violência sem precedentes, que é o tráfico de pessoas, como disse a Renata. Mulheres que são aliciadas no Brasil, traficadas para empregos, e chegam lá, elas são destinadas a plataformas sexuais e ao trabalho não remunerado, e ficam em cárcere privado, e acabam caindo em plataformas de prostituição. Meninas jovens, rapazes jovens, pessoas que saem do Brasil com a esperança de ter uma vida digna, de poder ajudar a sua família aqui no Brasil, e acabam sendo encarcerados. E essas mulheres eu tenho ajudado algumas, sim, e a Renata tem contribuído para que essa ajuda aconteça o mais rápido possível, porque ela está lá dentro, ela vai lá e ela fica lá pedindo mesmo, como ela falou aqui. Eu me aprofundei muito, inclusive, nessa plataforma de tráfico humano. Eu falo que eu fiz um curso, porque eu fiz uma imersão total lá de horas para compreender como uma mulher se deixa ser levada para a lábia de um homem ou uma cadeia de pessoas que levam essa mulher a mudar de vida, né, indo para fora. Então, eu faço parte de uma fundação na Flórida, Orlando, que se chama Fundação Hope Justice Foundation. E, no Brasil, eu tenho ajudado as vítimas na intermediação ao acesso de organizações que podem ajudar com eficácia, que é colocar quem precisa com quem pode ajudar. E o Instituto, o fundamento, acho que é isso também, né? Acho não, tenho certeza. No Brasil, existem vários grupos de apoio, por exemplo, ONGs, Instituto, Casa da Mulher, Abrigo, Psicólogas, Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, que é muito importante. Eu já fiz várias denúncias, inclusive de mulheres que me pedem ajuda, e eu faço a denúncia para elas anonimamente, e a Polícia Militar chega rapidamente, consegue resgatar algumas mulheres. A Delegacia da Mulher e ativistas que atuam na causa e muito mais. O Judiciário cada vez mais vem se empenhando para banir esse problema estrutural aqui no país e no mundo. Eu tenho falado para as mulheres imigrantes que sofrem duplamente em vários países. Nesses encontros, eu encontro a Marcela, que é a presidente do Nós por Elas, encontro a Renata também, e tem sido muito agradável a gente poder falar para as mulheres que o Brasil ainda tem uma expertise muito maior do que outros que a gente se confronta, nenhum apoio. A minha participação é ativa em espaços de relevância, como a Renata falou, que é a Embaixada do Brasil, o Consulado Brasileiro, Câmara de Comércio, universidades. Eu fiz uma palestra muito importante e eu fiquei muito feliz porque eu convidei os homens para ir, e a participação dos homens na fala feminina é muito importante em Dublin e também em Cork, que é na Irlanda, e foi numa universidade de Cork, e eu fiquei muito honrada porque a maioria das pessoas que estavam lá eram homens. Então, ter esses homens ao lado da gente, contando suas histórias de sofrimento, porque eles são abusados também em casa, eles são abusados sexualmente, eles são abusados de todas as formas, são pessoas que sofrem também a violência, ela não é disponibilizada só para as mulheres. Somos. Com participações à Unesco, como a Renata falou, em conjunto com a Renata, feito esse trabalho de super importante. A Renata levou, e eu assisti isso, o sinal vermelho em vários consulados brasileiros, disponibilizando essa política pública super importante, implementando a política pública fora do Brasil já. É uma expertise que eu acho que considero assim, de uma generosidade incrível, e está sendo muito bem aceita, e as mulheres estão pedindo ajuda com o sinal vermelho. Além disso, contamos com um grande apoiador e representante da causa no enfrentamento da violência doméstica. Ele estaria aqui conosco hoje, mas por conta do trabalho que ele faz, é o ministro Toffoli. Ele está sempre em eventos com a gente tem o ministro Barroso também, que nos ajuda bastante. Tem o ministro Fux, ou seja, os homens da magistratura, eles estão olhando para as mulheres e contribuindo de uma forma muito generosa para que os homens entendam, que é muito importante, de cima para baixo, de baixo para cima, está contribuindo. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença do presidente amigo querido da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando eu fui convidada para entender um pouco do que é a ABNT, eu fiquei muito impressionada com essa estrutura tão importante para a gente, que é a sociedade. O meu amigo querido, o senhor Mário William Esper, por essa grande e importante parceria. E o selo Nós por Elas certifica organizações, empresas, instituições, e o nosso objetivo é certificar 10 mil empresas, hein? A gente quer muito, até 2030. Dando um impulso ao movimento para a erradicação da violência contra as mulheres e a conscientização de milhares de pessoas, levando o Brasil a um grande exemplo de nação cumpridora da ODS 5. Na posse do presidente John Kennedy, em 1960, ele disse: não perguntem ao país o que ele pode fazer por vocês, mas o que nós podemos fazer por ele. E eu estou fazendo a minha parte, todos que estamos aqui estamos fazendo a nossa parte. E é isso que a gente quer. Obrigada.
Eu sei que eu li muito rápido. Bota aí, sabe, a tradução embaixo, porque a Marta já está ali. Parabéns, Tá, Luísa. obrigado, general, meu amigo querido. Agora eu posso, né? E obrigada Marta, a todos vocês. Obrigado. O Mário pediu um minutinho antes da gente dar essa premiação digna. Assim. Olha, tá vendo? Então, ela deixou a gente com ciúme aqui, o pessoal da BNT, eu particularmente. Então, ela está convidada também já para participar de uma comissão, de um comitê lá da BNT. Para quem, a Marta me alertou aqui, para quem estiver interessado em conhecer com mais detalhes, é tão prioritário isso para a BNT que eu vou disponibilizar o e-mail presidência@abnt.org.br. presidência@abnt.org.br. E, Daniela, gostaria de sair daqui já com uma reunião marcada com as empresas da coalizão para a gente ter a oportunidade de apresentar em detalhes como funciona a certificação. Ok? Obrigado. E esse é importante para vocês entenderem um pouco, entrar aqui no QR Code para conhecer a estrutura do nosso instituto, que a gente está muito orgulhosa. É isso, gente, é muito importante, porque muita gente deve ter ficado com perguntas, com questionamentos, como é que coloca a minha empresa dentro da pauta do selo, como é que eu capacito os empresários. Então, essa conexão, tanto com a BNT quanto com o Instituto, de qualquer maneira, eu vou disponibilizar no Confem para as conselheiras. Eu quero agradecer as presenças das conselheiras que estiveram aqui presencialmente, na pessoa da Rosa Gândara Canosa, não sei se ela está aqui. Eu agradeço a presença de todas as conselheiras no seu nome, Rosa. E as minhas vice-presidentes, Ana Paula Junqueira, muito obrigada sempre pelo seu trabalho. Grácia, você é fundamental. Dani, você somos nós amanhã e a gente tem muito orgulho disso, de construir pontes e de delegando poderes e capacidade. E a minha querida líder, minha companheira, minha conterrânea, uma das mulheres que eu mais admiro, Karime Esculim. Uma honra você ser minha vice. E agradecer a presença de todos. Mas, antes disso, a gente não pode ter um evento dessa magnitude, com dados, com a consciência que cada um sai daqui. Quero agradecer o seu aparte, como é que é o seu nome, que falou dos condomínios. Obrigada, Edmilson, pela sua presença, pela sua fala. E as meninas da EBNT, e principalmente a nossa retaguarda, a Karen Pegoraro e a Cláudia Saca. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para elas, que foram quem nos ajudaram a construir isso. Conteúdo, dados, palestrantes que vocês viram aqui, todos tiveram o dedo, o compartilhamento e o apoio da construção delas, né? E, nesse momento, a gente queria encerrar o evento de uma forma muito simbólica. Nós temos... Eu gostaria, Roseli Ugolini, que você viesse aqui, junto com a Luísa Brunet, porque a Roseli, a nosso pedido, construiu a Medalha do Laço Branco, em que são premiados homens que fazem muito no enfrentamento à violência pelas mulheres. Então, é para você, doutor Mário William Esper, e é para esse grande líder, para esse homem que eu admiro demais, que eu falei para vocês que eu nunca cumprimento apertando a mão, mas sim reverenciando. E hoje ele me condecorou como Magali, né? Porque um dia eu comentei com ele que meu apelido de menina era Magali, porque eu comia muito e não engordava. E essas lembranças carinhosas, esse respeito pela fala de cada um, é a sua personalidade. Mas, antes disso, gente, eu queria que todos nós, em pé, cantássemos o parabéns para a Mônica. Esse ano é os 60 anos da personagem, que o coelhinho dela já nos serviu muito de arma para a gente se defender de toda e qualquer forma de agressão. Eu duvido que alguma de vocês não pegou o coelhinho imaginário para responder para alguém, para se defender de alguma situação, para mostrar que você pode. Então, esse coelhinho que nós temos no nosso imaginário e que aquilo que a gente olhava para a Mônica e dizia,
Uau, né? Eu também queria ter um coelhinho desse para rodar na cabeça dessa pessoa. Então, a Mônica, o papel dos 60 anos dessa personagem na vida de cada uma de nós mulheres, eu acho que merece o parabéns aqui do Confem. O parabéns para a personagem da Mônica, parabéns para o nosso coletivo, que gostaria de ser Mônica e se defender sempre. As donas da rua somos todas nós, viu? Vem para esse lado, meninas, por favor. Desse lado. Isso. Agora você está bem centralizado. Enquanto nós estamos na sessão de fotos, eu quero reiterar os agradecimentos da Fiesp a essa plateia maravilhosa que esteve conosco, apesar do atraso. Tá? Desejar a todos um excelente final de semana. Curtam muito as festas juninas que São Paulo nos oferecem. Tá?